Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez reunidos na nossa aula remota e hoje nós vamos trabalhar com conteúdo de volume, onde a habilidade é resolver problema envolvendo as noções de volume. Hoje nós iremos trabalhar como calcular o volume de um paralelepípedo e de um cubo. Que um paralelepípedo também é o quê? Como o próprio diz, é um bloco retangular. Esse conteúdo está no livro de vocês, na página 230. Para calcular o volume de um bloco retangular, só preciso fazer o quê? Calcular o comprimento vezes a largura vezes a altura. Tem que ter aqui a regrinha aqui ao lado, ó. Volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura. E o volume de um cubo, eu vou calcular volume, que é igual a aresta vezes aresta vezes aresta. Por quê? Porque um cubo, todas as suas arestas têm a mesma medida, certo? Se é aqui, ó, a aresta aqui, o comprimento, for 3 centímetros, a largura vai ser 3 centímetros e a altura também vai ser quanto? 3 centímetros. Vamos agora para o primeiro exemplo de como calcular o volume de um paralelepípedo, certo? Aqui vamos dizer que aqui nós temos o quê? Um paralelepípedo, certo? Onde nós temos 10 metros de comprimento, 5 metros de largura e 8 metros de altura. Então, vamos calcular o volume aqui desse bloco retangular. Então, o volume vai ser igual comprimento vezes largura vezes altura. O volume aqui, o comprimento é quanto? 10. A largura é quanto? 5. E a altura é quanto? 8. Então, o volume aqui vai ser igual 10 vezes 5, vai ser quanto? 50 vezes 8. 50 vezes 8 é 400, mas para quem não sabe, faz a continha aqui ao lado. 50 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5 vai dar quanto? 40. Então, 50 vezes 8 vai dar quanto? 400. Volume, você vai colocar... metros, aqui vai ser 400 metros, e volume você sempre vai colocar elevado o quê? Ao cubo, metros elevado ao cubo. Por quê? Metro vezes metro vai ser metro elevado ao cubo, certo? Agora aqui eu desenho um cubo, certo? De aresta 3 metros. Como eu falei para vocês, em o cubo, todas as arestas têm a mesma medida. Então, a largura aqui do cubo também vai ser quanto? 3 metros. E a altura vai ser quanto? 3 metros. Então, para mim calcular o volume do cubo, vai ser aresta vezes aresta vezes aresta. Vocês podem perguntarem: Lucinha, não pode ser comprimento vezes largura vezes altura? Não pode. Só porque, para facilitar, nós sabemos que o cubo, todas as arestas têm o mesmo tamanho. Então, é só calcular aresta vezes aresta vezes aresta. Então, o volume aqui vai ser o quê? 3 vezes 3 vezes 3. Onde o volume aqui vai ser igual 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Como eu já falei para vocês, 27 metros elevado o quê? Ao cubo. Sempre elevado ao cubo. Se for centímetro, centímetro elevado ao cubo. Volume a gente sempre coloca elevado ao cubo, certo? A segunda atividade de hoje é trabalhando gráficos, certo? Onde a habilidade é resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas
ou gráfico, certo? Onde aqui no livro de vocês, onde esse conteúdo está no livro de vocês, na página 198, onde aqui nós temos um gráfico de coluna, certo? Ó, o gráfico de coluna, ele é sempre na vertical, certo? De cima para baixo. Hoje nós vamos trabalhar os gráficos de coluna e o gráfico de barra. O gráfico de coluna é o mesmo gráfico de barras, certo? O gráfico de coluna é o mesmo gráfico de barra. Só que o gráfico de barras não é o mesmo de coluna, porque o de coluna só pode ser o quê? Na vertical. Já o gráfico de barra tanto pode ser na vertical como na horizontal. Tanto o gráfico de coluna ou o gráfico de barra costumam ser utilizados com a finalidade de comparar entre si os dados pesquisados. E as alturas das colunas ou o comprimento das barras devem ser proporcionais entre si, possibilitando a comparação visual. Porque através do gráfico nós vamos obter o quê? Resposta, nós vamos obter dados, certo? Nós temos aqui um gráfico onde diz, ó, mulheres candidatas e mulheres eleitas prefeitas no Brasil em 2008, 2012 e 2016. Aí, candidatas, aí tem o que foi de 1786 candidatas, só que foram eleitas quantas? 537. 2012 tiveram 2.032 candidatas, só que foram eleitas quanto? 663. 2016, 2.039 candidatas, só que foram eleitas quanto? 639. Aí, através do gráfico, nós podemos obter resposta, nós podemos observar, ó, que houve aumentos, né, das candidatas, ó, que foram candidatas, certo? Só observando o quê? O gráfico, a elevação do quê? Do gráfico. Aí se perguntar quantos candidatas foram eleitas no Brasil em 2016, você vai lá, olha o gráfico 639, certo? Espero que tenham gostado dessa aula de hoje. Fiquem com Deus e um beijo a todos.